Boa noite, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Está começando mais um Laboratório Praticadamente. Eu sou Kelvin Fernandes, eu me certifiquei em hipnose, introdução em hipnoterapia, introdução em neurociência e auto-hipnose pelo Instituto Quasar. A Lilian, ela está estudando com o Alberto, ela também é gestora do Praticadamente, depois ela vai falar um pouquinho. O laboratório, praticamente, como o próprio nome já diz, é um laboratório para prática. Então, o objetivo é a gente sempre buscar um tema e a gente treinar esse tema. Isso não é nem para quem é iniciante e nem para quem já está há anos na hipnose, é para todo mundo que faz hipnose. Porque às vezes a gente fica muito achando que é uma coisa tão simples, isso aí eu sei fazer, mas na hora que faz, a gente dá uma travada. Por isso que a prática ela vai dando resultados, a gente vai aprendendo diferente com as reações das pessoas, é por isso que é muito interessante sempre praticar hipnose. O patrocinador do Praticadamente é a agência de marketing Vaca Voa, que faz todo o nosso brand do Praticadamente. E quem quiser algum trabalho, é só entrar em contato com o Andrei e com a Fran, beleza? O que vai ter hoje no laboratório vai ser primeiro mãos coladas 1, ali ele vai apresentar, e vai ter primeiro a teoria, ela explicando tudo como que funciona, como que faz passo a passo, e depois ela faz a prática com todos vocês. Então daqui a pouco a gente vai dar uma prática onde todo mundo, se puder ligar a câmera, ajuda muito, para a gente fazer virtualmente o convite. Depois vai ter o mãos coladas 2, que vai ser uma variação que depois eu vou explicar, e vai ser a mesma coisa, teoria e depois prática. Logo depois a gente vai separar as pessoas em duplas para treinar isso, para treinar esse convite. Então vamos ser primeiro uma primeira sala de 15 minutos, onde vai ser uma pessoa treinando com a outra, então sempre vai ser as duas treinando nesses 15 minutos, ok? E depois desses 15 minutos vai ter mais uma sala de 15 minutos onde vai ser o mãos coladas 2, beleza? Nessa sala vocês podem, depois que terminar o Convincer, discutir um pouco, falar como que vocês fazem o Convincer, dar algumas dicas, trocar ideias, trocar experiências, enfim. Depois a gente vai ter o feedback e a gente encerra, beleza? Então a Lilian já pode começar com mãos coladas 1. Tá certo. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Eu fiz um roteirinho aqui para não me perder, né? Mas o Kelvin estava falando, eu sou aluna do Alberto Elísola e também tenho a certificação do Instituto PI, que é do Pedro Ivo, né? Com hipnose clínica avançada que eles falam, ele dá uma certificação internacional também. E estou fazendo a pós, para quem não conhece, existe uma pós-graduação de hipnose clínica, que é muito legal, quem puder fazer, tá? Mas vamos lá. Mãos colada 1, eu fiz o roteirinho, como eu falei. Mãos colada 1, todos já sabem, mas vamos lá. Vocês pedem a pessoa para pegar as duas mãos, entrelaçar as duas mãos e estender os braços. O que acontece? Quando você faz isso aqui já tem um aspecto fisiológico, né? A parte física, o fato de você esticar o braço já prende lá os teus dedos, né? Você tem que, na orientação, você tem que pedir à pessoa para que ela mantenha os braços esticados. Porque o braço esticado, você tendo a certeza que o braço está esticado, essa fisiologia aqui, que são as mãos colar, entre aspas, vai estar acontecendo, tá? Então, você pede à pessoa para imaginar, nessa posição, ela imaginar os braços rígidos, impossível de ser dobrado. A sugestão é muito importante. Olhar para um ponto no meio das mãos, que seria esse ponto aqui, né? Os dedos, você pede à pessoa para ver se os dedos estão juntos, olhar para o meio da mão. E ela, olhando pelo meio da mão, ela imaginar que essa mão é uma peça única. Você vai pedir para ela imaginar que é um bloco, pedir que é uma peça única. Tem pessoas que pedem para imaginar que é um bloco de concreto, né? Você vai ver de acordo com o conhecimento da pessoa, você vai dando a sugestão. E você vai pedir para a pessoa, em auto-hipnose, para ela deixar essas mãos totalmente presas. É muito importante falar para a pessoa perceber que é ela que está fazendo, em auto-hipnose. E você vai... Só uma orientação fisiológica. Imagine que elas estão cada vez mais coladas. E aí você vai começar... Essa técnica, nós falamos que é uma técnica binária. Por quê? Ela dá certo. Ela dá certo ou não dá certo. No caso, essa daqui dá certo, tá? Mas você pode... Eu aprendi com o Alberto Elísola, que foi o que lançou, nomeou mãos colada 1 e 2. Alguns aqui devem ter ouvido ele falar isso. E muitos hipnotistas usam. Mãos colada 1 é essa que eu estou explicando, que você estica. E essa mãos colada, ele
começou a utilizar o que eles chamam de termômetro, para que essas mãos, ela crie uma cola na imaginação da pessoa, e essa cola depois, que ele utilizando o termômetro, ele pode utilizar para, de repente, colar a voz, tirar a voz com esse termômetro, tá? Mas isso aí é outra etapa. Então, você pode chegar e pedir à pessoa para ela imaginar um termômetro nesse meio dessa mão, em que vai de 0 a 10. Esse termômetro, que vai de 0 a 10, você vai pedir à pessoa para falar. Imagine o termômetro. Esse termômetro, ele vai de 0 a 10, em que 0 está muito solto e 10 impossível de soltar. E você vai falar com a pessoa, sem tentar soltar, apenas utilizando a auto-hipnose, quanto você acha que estaria agora essa cola? Aí a pessoa fala, por exemplo, 8. Aí você fala 8, a pessoa pode falar 5, 6. Aí então você vai chegar e vai falar, você agora, em auto-hipnose, vai transformar esse 6 em 7. E quando estiver no 7, você balança a cabeça. Agora, no 8. E aí você vai dando sugestão para a pessoa e aumentando essa cola, essa sensação de cola, né? Essa mão colada. Quando ela te falar que está em 10, que ela está sentindo 10, você pode falar agora assim, e agora eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. Eu vou contar de 1 a 5 e é como se a minha contagem fosse aumentando cada vez mais essa auto-hipnose, deixando essa mão mais presa. Mas somente quando eu falar o 5, você vai tentar soltar e não vai conseguir. Aí você continua. Somente no 5, você vai tentar e não consegue. Você vai sugerindo. Vou contar agora. 1, ainda mais colado. O número vai aumentando. Ainda mais colado. 3, mais colado. Cada vez mais colado. 4, 5. Tenta soltar. Mais seco e mais colado. Mais seco e mais colado, você tenta soltar e não consegue. Aí o que acontece? Você pode ir dando essas sugestões para a pessoa e aí depois você fala, vai ficando cada vez menos preso, cada vez... Aí você pode depois falar, agora eu vou estalar o dedo e você solta. Você estala o dedo e a pessoa solta. Tá? Isso daí é basicamente o que nós aprendemos. Uma outra coisa que eu aprendi muito legal, que vocês podem utilizar quando vocês estiverem induzindo a pessoa na mão colada, porque a mão colada, isso aqui cansa, tá? Você ficar com o braço esticado, quem já fez sabe que isso aqui cansa. Você pode induzir a pessoa, sugerir, dar sugestão à pessoa, que quando a pessoa soltar, ela vai sentir um relaxamento em todo o corpo. E aí os braços vão estar relaxados, vai estar com uma sensação gostosa. Você pode dar uma sugestão boa para que a pessoa não fique com o braço doendo, para que ela não fique cansada. Isso aí faz com que intensifique, fica legal o convince, né? Todos entenderam, né? Posso, Kelvin, posso continuar? Vocês querem tentar? Se alguém tem mais alguma dúvida ainda, Alguma depois do feedback dúvida? a gente tira. Se tiver alguma dúvida, depois tira ou agora? Depois, né? Pode ser depois aí, o feedback, beleza? Tá. Aí o que acontece? Vocês querem tentar fazer agora? Todo mundo aí? Eu não estou vendo todo mundo, mas acredito que esteja todo mundo de câmera ligada. Eu vou, se vocês quiserem tentar agora fazer essa experiência, eu vou fazer falando e vocês vão seguindo a instrução agora, tá bom? Bem. Pode ir ligando as câmeras quem puder, tá bom? Quem puder ligar as câmeras, é que eu não estou vendo. Posso começar? Acho que pode. Então, preparem os braços e as mãos. Bem, faz assim então. Você pegue as suas 2 mãos, coloque com os dedos entrelaçados, isso, e estique, estenda os braços para frente, para sua frente assim. Muito bem. Isso. Agora, sinta os dedos bem entrelaçados, os braços bem estendidos. Muito bem. Agora, você imagine, deixando o braço rígido, você imagine que a sua mão é uma peça única. E você vai olhar para essa mão, no meio dessa mão, você vai ficar olhando para esse ponto e imaginando que essa peça única está com os braços rígidos em auto-hipnose, com essas mãos totalmente coladas, cada vez mais coladas,
Imagino que elas vão ficando cada vez mais coladas. Agora eu vou pedir que você imagine no meio desse ponto que você está vendo um relógio, um sensor, capaz de identificar o quanto elas estão presas. Os braços bem esticados. Imagine que tem esse sensor que mostra de 0, que é totalmente solto, e 10, impossível de soltar. Sem tentar soltar, apenas utilizando a sua auto-hipnose, quanto você acha que estaria agora? Não precisa me falar. Pense, verifique quanto está agora. Isso. Agora, esse número que está, você vai gradativamente aumentando esse sensor, tá? Está imaginando o número? Agora eu quero que você imagine mais um número. Em auto-hipnose, você vai transformar esse número num número acima. Quando você sentir que ele aumentou, você transforma mais um número acima, até chegar a 10. Isso. Vai aumentando gradativamente o seu sensor. Isso. Agora, chegou a 10. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. Eu vou fazer uma contagem e com essa minha contagem, você vai aumentando o número, tá? Cada número que vai aumentando, em auto-hipnose, você vai deixando essas mãos mais presas. Mas somente quando eu falar o 5, você vai tentar soltar e não vai conseguir. Somente no 5 você vai tentar, mas não consegue soltar. 1, ainda mais colado, e o número vai aumentando. 2, mais colado. 3, mais colado. 4, mais colado. 5, tenta soltar, seco, mais colado. Você tenta soltar, mas não consegue. Isso, você está cada vez mais colado. E isso vai ficando cada vez mais preso. Agora, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai ter uma sensação muito boa ao soltar essas mãos. No 3, você vai soltar se sentindo muito relaxado, os braços muito tranquilos, uma sensação muito boa. 1, 2, 3, soltando, sentindo relaxado. Muito relaxado. Muito bem. Todo mundo conseguiu? Ela tá com a mão. Gruda muito, né? Essa mão colada, eu acho muito bom fazer para aquelas pessoas bem difíceis, céticas. Não sei se vocês já tiveram experiência de pegar alguém assim, mas eu acho que ela é bem interessante para essas pessoas. Todo mundo conseguiu sentir? Eu não estou vendo todo mundo. Você consegue ver todo mundo, Carol? Sim, eu estou vendo. A galera aqui tem umas 6 pessoas aqui que fizeram junto comigo aqui. A Marcinha disse que os dedos delas ficaram roxos. E eu também. Eles ficaram bastante. Estão vermelhos até agora, na verdade. Foi ótimo, então, galera. Depois a gente pode dar um feedback. Eu vou falar agora sobre os mãos coladas e colocando mais algumas coisas no mãos coladas 1 que a Lilian acabou de falar. Perfeitamente, Lilian, muito obrigado, tá? Geralmente, para quem já estava vindo nos outros, é o Natson que faz junto comigo, mas ele está fazendo um curso de hipnose, então ele não pode estar junto aqui e a Lilian está substituindo ele. Então, mãos coladas 1, como a Aline falou, perfeitamente. Esse é o modo que ela aprendeu com o Alberto de Lisma. Eu aprendi com o Pyong Lee e com o Bruno Tricarico. É uma forma diferente da que eu geralmente faço. Mas para mim, depois já dando uma introdução ao feedback depois, para mim teve bastante efeito. Eu nunca tinha feito com esse termômetro que ela falou, de ir aumentando os números, mas para mim teve muito mais efeito. Eu acho muito interessante isso, porque, na verdade, quando a gente faz esse convincer, a gente diz, está colando. Alguns usam contagem regressiva, alguns podem usar esse termômetro que ela falou, alguns fazem de forma mais dinâmica. Mas quem não faz isso, isso é uma ótima dica para tu desenvolver a pessoa a forçar cada vez mais. Eu, por exemplo, sempre quando eu fazia esse convincer, eu falava ali, agora está colado. Daí fazia a contagem regressiva 3, 2, 1, completamente colado. Mas eu não sei se a pessoa está sentindo que está completamente colado. E é por isso que muitas vezes quando fala tenta separar, a pessoa vai aqui e talvez ela já separe. Então isso é uma ótima dica, porque daí tu desenvolve, tu convida a pessoa a ela mesma tentar forçar cada vez mais, a ela tentar sentir se está realmente colado. Quando ele falou do termômetro, eu ainda não senti que estava completamente colado. Eu fui sentindo, fui colando muito mais. Então isso é uma coisa que eu vou pensar muito em usar com as outras pessoas, beleza? Agora mãos coladas 2. Mãos coladas 2 ele é uma variação do mãos coladas 1.
Alguns hipnólogos fazem apenas uma musculada, os outros fazem dois. Geralmente, quando eu vou fazer uma hipnose em alguém, depois do pre-talk, os convincer, eu uso só um, eu não faço os dois. Qual a diferença entre o mãos coladas 1, que é assim, e o mãos coladas 2, que é assim, em formato de reza, de oração? Mãos coladas assim, ele provavelmente ele é um pouquinho mais difícil de dar efeito. Por quê? É mais difícil, na minha opinião, pelo menos, é mais difícil você separar as mãos que estão coladas assim do que assim. Assim, às vezes a pessoa está esticando tanto o braço que talvez pode ser que solte. Assim, eu acho que ela é mais difícil. Mas isso não é uma questão de, se esse aqui é mais difícil de fazer, eu vou fazer esse, porque a fisiologia ajuda muito mais, talvez. Vou admitir aqui. Porque a fisiologia ajuda mais. A questão de hipnose, a gente não pode ver só como, esse aqui tem mais hipnose ou esse tem mais fisiologia. A fisiologia ajuda mais, então eu vou fazer esse porque vai dar mais efeito. A gente já faz uma sequência de convincers. Geralmente a sequência que eu faço é um convincer que tem 50% hipnose e 50% fisiologia. Depois eu vou para 75% hipnose e 25% fisiologia. E depois eu termino com o terceiro convincer que é 100% hipnose, que não tem nada da fisiologia que ajude. Mas a gente precisa sempre lembrar que o convincer não é apenas para a gente testar se a pessoa está sendo hipnotizada ou não. Isso é para testar a concentração da pessoa e qual que é a reação, qual que é o resultado que o convincer está tendo com a pessoa. Então, às vezes a gente vai fazer essa aqui, que para mim, pelo menos, como eu geralmente fazia, eu escolho fazer esse aqui, que é o 2, do que esse aqui, porque eu acho que esse aqui geralmente tem mais efeito. A pessoa segura mais. E esse aqui é um pouco mais fácil da pessoa soltar. Mas isso não é questão de que, vou fazer esse porque esse dá mais efeito. Se você precisa que a pessoa esteja concentrada, você quer testar esse nível de hipnose, de suscetibilidade que a pessoa está, você precisa fazer um que é mais difícil de hipnotizar. Então, essa é uma coisa que a gente tem que sempre muito pensar. Eu vou fazer um convincer que a fisiologia ajuda muito, que esse aqui é 50% hipnose e 50% fisiologia. Aqui tu vai saber que tem a fisiologia ajudando. Então, não é porque deu efeito, a pessoa está muito hipnotizada. A gente tem que lembrar que tem muita fisiologia. Entende? Então, é mais para dar essa ideia mesmo. Agora eu vou fazer as instruções de como faz as mãos coladas, dois. Eu faço um pouquinho diferente. Eu nunca usei essa do termômetro, achei uma ideia muito interessante. Pyong Lee, ele gosta muito de fazer contagem regressiva quando ele vai fazer. Então é da mesma forma. Vocês não precisam fazer agora, mas depois vocês podem fazer junto comigo. Faz da mesma forma. Pede para a pessoa juntar as duas mãos, cruza todos os dedos e segura aqui. Daí não vai ter essa de esticar para frente. A pessoa vai segurar aqui. Coisas que você pode usar nesse convincer. Firmar um pouquinho mais a fisiologia. Uma coisa que eu pedi com o André quando a gente foi fazer o convincer. Esse aqui, ele me ensinou isso ali, eu achei muito interessante, eu vou usar agora. Se você pedir para a pessoa segurar as mãos assim, ela pode segurar assim e deixar a palma da mão solta. Assim, vai ter menos fisiologia ajudando, creio eu. Se você pedir para a pessoa juntar as duas palmas das mãos e firmar bem uma palma na outra, você vai ter mais ajuda da fisiologia ainda. Se você deixa assim, é mais fácil. Se você deixar assim, é um pouco mais difícil de soltar. Beleza? Então, depende. Se a pessoa quer fazer assim, pode fazer. Assim, eu acho que tem um pouco mais ajuda da fisiologia, beleza? E vai a mesma questão. A forma que eu faço é com contagem regressiva. Eu peço para a pessoa ficar aqui e eu gosto de fazer com os olhos fechados. Não gosto de fazer com os olhos abertos, nem olhando para nenhum ponto da mão. Por quê? Porque assim você tira o efeito visual da pessoa. A pessoa talvez pode estar aqui, se está fazendo uma street hipnose na rua, você faz com a pessoa aqui e você diz para ela olhar para a mão. Se passar qualquer coisa na frente dela, e ela se desconcentrar, talvez pode atrapalhar um pouco a hipnose. Então, geralmente eu gosto de fazer com as mãos fechadas até onde fique completamente colado, tá bom? Depois eu peço para ela abrir os olhos. Mãos fechadas não, olhos fechados. Então eu peço para a pessoa ficar aqui, eu peço para ela fechar os olhos e ela imaginar que tem cola nas mãos dela. Isso é uma questão que eu gosto muito, é desenvolver o imaginário da pessoa. Pedir para a pessoa sentir a consistência da cola, para ela me dizer qual é a temperatura da cola, se a cola está colando, está grudando, está deixando mais duros os dedos, dar uma cor para a cola, imaginar o tubo de cola e dar uma cor para ela, talvez colorida. Então é uma coisa que eu gosto muito de imaginar, porque se a pessoa pensar, tem cola. Muitas pessoas vão só imaginar, beleza, tem cola, mas é só a sensação da cola. Se você pede para a pessoa imaginar que tem cola caindo entre os dedos, passando entre os dedos, pode desenvolver mais o imaginário e dar mais certa hipnose. Quanto mais imaginação, mais hipnose. Então você pede para a pessoa e diz que está derramando cola entre os dedos dela. E vai derramando a cola, vai passando entre os dedos. E onde você vê, talvez, que o dedo está um pouquinho mais assim, passa um pouquinho de cola e diz para a pessoa que o dedo vai juntando cada vez mais, e grudando cada vez mais, sentindo a mão talvez dura, um pouquinho mais dura os dedos, talvez a mão superaquecendo um pouquinho com o efeito da cola e você vai desenvolvendo o imaginário dela.
Depois faz uma contagem regressiva. Pode ser do 5 até o 1, dependendo de como é que a pessoa já está nesse convincer, ou do 3 até o 1. Daí, enquanto você vai fazendo a contagem regressiva, a cada número você vai aumentando mais o efeito da cola. 5, a cola vai colando cada vez mais os dedos, e os dedos que estavam um pouquinho soltos fora da mão, eles vão se juntando cada vez mais. 4, os dedos vão ficando cada vez mais duros e agora é impossível separar eles. 13, vai aumentando, quando chega no 1, completamente colado. Essa é a forma que eu faço. Quando chega no 1, eu peço para a pessoa abrir os olhos, porque tem muito mais efeitos se tu tá vendo que está funcionando do que tu ficar com os olhos fechados e apenas sentir. Então eu gosto de pedir para ela ver o resultado com os olhos abertos, para ela mesma ver que está funcionando. Então peço para ela abrir os olhos e ela vai tentar separar. Isso, como a Lilian até tinha comentado, é um convincer binário, porque ele tem sempre dois efeitos. A gente chama de convincer binário o convincer que ou ele dá certo ou ele dá errado. Se eu pedir para a pessoa juntar as mãos aqui, e agora eu falo, tenta separar, e a pessoa já separa, tem um resultado ruim. Se eu peço para a pessoa segurar e a mão realmente fica colada, a gente tem um resultado bom. Então, ou pode dar certo ou pode dar errado. Convincers analógicos são o convincer do livros e balões, que é aquele que a pessoa amarra um balão na mão dela e uma sobe, e a outra que tem o livro ou o balde vai pesando. E o mãos magnéticas, que é assim, e a pessoa vai magnetizando e as duas mãos se encontram. Esse é o convincer analógico, porque ele pode ter mais de um resultado. Se eu pedir para a pessoa ficar aqui e as duas mãos vão magnetizar, o único resultado bom não é apenas esse quando magnetiza completamente. Se a pessoa está aqui e você vê que ela com os olhos fechados ou abertos, ela já leva a mão aqui, mas ela não chega a magnetizar, já tem um resultado positivo. Você já percebeu que deu um efeito e a pessoa magnetizou. Então é por isso que chama analógico, porque mesmo se mexer um pouquinho, já é hipnose. Você já vê que a pessoa está sendo hipnotizada. Mas aqui seria o efeito melhor. E o livro dos balões é a mesma coisa. A pessoa pode chegar a um nível que vai ficar assim. Balão lá em cima e os livros e baldes lá embaixo. Como ela também pode chegar simplesmente aqui. Você já vê que deu um resultado, tá bom? É por isso que chama de analógico. E isso que a Lilian fez, depois ela até pode falar um pouquinho mais sobre isso. Esse termômetro, de acordo com ela, deixa, de acordo com o Alberto, isso deixa o convincer analógico, porque daí ele tem mais resultados. Ele pode ficar mais firme, pode ficar menos firme, tá bom? Isso depois ela explica, beleza? Agora vamos fazer mais uma prática, então. Eu vou fazer da forma que eu faço. A galera que puder ligar as câmeras, agradecemos para a gente poder ver como é que tá indo. E quem não tá com a câmera ligada pode fazer da mesma forma também, beleza? Então, eu vou pedir para que vocês juntem as duas palmas das mãos. Só um minuto. Juntem as duas palmas, entrelacem os dedos e juntem bem as duas palmas, uma na outra, assim. Entrelacem os dedos e agora fechem os olhos. Agora eu vou dando as instruções para vocês e vocês vão seguindo. Quanto mais vocês quererem que isso aconteça, mais vai ter resultado. Quanto mais vocês imaginarem com os maiores e melhores detalhes, vai ter mais efeitos, tá bom? Agora, entre os dedos de vocês, eu vou largar uma cola super poderosa. Imagina uma cor para essa cola. Ela talvez não precisa ser uma cola branca. Imagina uma cola que ela é vermelha, uma cola que ela é preta, talvez dourada, ela tem glitter, tanto faz. Imagina como você quiser imaginar uma cola super poderosa. Agora eu largo ela em cima das suas mãos, no meio dos seus dedos. E essa cola ela vai passando de um dedo para o outro, e vai deslizando, e vai andando de um dedo para o outro. E cada dedo que ela vai passando, ela vai juntando muito mais os dedos. E vai juntando eles um no outro, a ponto que vai virar praticamente um cimento. Vai imaginando que os dedos vão colando um no outro cada vez mais. O dedo que talvez estava um pouquinho fora, agora ele vai se juntando cada vez mais com o poder dessa cola. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de cola. E aonde ainda não tinha colado, vai colar completamente. Você vai sentindo também que essa cola que estava passando entre os dedos vai indo para as palmas e vai juntando completamente as duas palmas. E vai ficar completamente impossível de separar elas. Agora eu vou fazer uma contagem e a cada número você vai sentindo que isso vai colando cada vez mais. E a cola vai secando a cada número. 5. A cola vai colando cada vez mais os dedos, vai juntando eles. Talvez você sente eles um pouquinho mais duros agora pelo efeito super poderoso da cola. 4. Você vai sentindo a cola passando ainda mais pelos dedos e onde não tinha cola agora vai colando completamente. Ela já vai secando, já vai descascando de tanto que ela está colada e seca. 3. A cola vai colando cada vez mais seus dedos e daqui a pouco vai ficar impossível de descolar. 2. A cola vai colando ainda mais. Talvez você sinta a mão aquecendo um pouquinho. Talvez você sinta uma força entre as duas mãos, colando cada vez mais. E agora isso é apenas um objeto só. As duas mãos estão completamente coladas. E 1.
chega ao efeito máximo. E agora vai ser impossível descolar as duas mãos e as palmas das mãos. Agora você pode abrir os seus dois olhos. Olha bem para as suas duas mãos. Pode focar em um único ponto delas e tenta separar. Quanto mais força você faz, mais difícil fica. Quanto mais força você faz, mais colado fica. Os dedos vão colando cada vez mais. E onde vai separando, a cola vai juntando de novo. Fica impossível de separar. Agora eu vou fazer uma contagem regressiva do 3 até o 1. E vai separar no número 1. 3, 2, 1. Separa completamente, o efeito da cola sai. No seu tempo, as mãos vão separando e vai saindo o efeito da cola. Como a Marcinha ela foi muito mais hipnotizada, eu vou fazer mais uma contagem regressiva. E as mãos dela, no número 1, vão separar completamente. 3, Marcinha. Vai tentando separar, vai fazendo a força, o efeito da cola vai saindo. 2 e 1. Pode separar as duas mãos? Separou? Ufa, beleza. E aí, pessoal, deve ter dado efeito. Eu senti que estava todo mundo ali preso. Achei ótimo, muito bom isso. Esse é um convincer desse tipo de mão, eu nunca fiz com ninguém, por enquanto. Realmente eu não tinha feito com ninguém, é a primeira vez que eu faço ele. Eu sinto que ele tem mais efeito do que esse aqui, mas fica entre qualquer um. E depois a gente vai fazer o feedback. A Lilian quer falar um pouquinho mais sobre aquela questão do analógico e binário do outro convincer? Na verdade, o detalhe do analógico, que o Alberto ensinou que eu achei interessante, eu vi ele fazendo, né? É que você pode aproveitar quando você utiliza esse termômetro e aí você coloca essa cola, você pode pegar no decorrer das outras atividades, utilizar aquela cola para sumir a voz, para colar a pessoa no chão, né? Você começa justamente porque fez intensificou essa cola, entendeu? Não ficou só fisiológico, né? Agora é interessante, e o da mão também. Esse termômetro, na verdade, você pode utilizar em algumas outras situações da hipnose. Eu achei isso muito legal, né? Mas é só isso. Alguém vê aí se alguém teve algum. Seu som sumiu. Perfeitamente. Depois a gente vai ter o feedback, agora a gente vai passar para as salas. E já avisando, galera, a primeira sala vai ter 15 minutos. Então, se tem alguém aqui que não vai poder ficar os 15 minutos agora, infelizmente vai ter que sair, provavelmente, porque senão uma pessoa vai ficar sozinha, tá bom? Vai ser sempre em duplas. E lembrando que se eu cair com a Lilian faz comigo e eu faço com ela, beleza? Então vai ter tempo para os dois treinarem, beleza? Se alguém, infelizmente, não vai poder ficar os 15 minutos agora, já agradecemos a presença, tá bom? Na próxima a gente espera que possa ficar para fazer a prática com a gente. E agora a gente vai para as salas, beleza? Então lembrando, se sobrar algum tempo, fica tranquilo, vai ficar até o final dos 15 minutos, daí pode trocar experiência, pode trocar como fica, beleza? Daqui a pouco eu vou responder as perguntas ali que estão fazendo, beleza? Pode separar para as salas, tá? Primeiro vai ser o mão coladas 1, depois o 2.